Glória a Deus, viu? Mandou a benção. Pai do Senhor, irmãos. Depois tu conta essa experiência. Amém, irmãos? A paz do Senhor? Os irmãos estão dormindo ou é impressão minha? Vou fazer igual fazia com as crianças, né? Como é que é, Carla? A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, nós suplicamos a Tua presença neste lugar, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, as nossas preocupações, a ansiedade, tanta coisa, Senhor, que está na nossa mente, mas, Pai, nós queremos depositar tudo no Teu altar. Esse momento pertence a Ti, Senhor, é a nossa adoração, é o momento de aprendizado. Senhor, abre a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que estejam postos diante do Teu altar. Nos dê graça ao ministrar essa palavra, Senhor, que haja crescimento espiritual. Senhor, que possamos, Senhor, cada dia ser mais discípulos Teus, ó Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentados, irmãos, hoje nós vamos falar, a quarta aula, é o custo do discipulado. Então, nós falamos na primeira aula o que é discípulo. Na segunda aula, nós falamos de graça. Na terceira aula, nós falamos do discípulo, não é isso? Lembra aí? Vamos lá, a última aula foi do quê? A graça foi a anterior. A primeira foi discípulo, a segunda graça. O chamado ao discipulado. Então nós falamos discípulo, graça, chamado ao discipulado e agora o custo do discipulado. E aí nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25, 26 e 27 a princípio. Hoje eu vou pedir da ajuda dos jovens, aproveitar que os jovens estão aí, ó. Até baixar a cabeça, rapaz. Lucas 14, 25, diz assim, 25, 26 e 27. Uma grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se em direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? E aí nós vamos falar hoje um pouquinho, seu Manel, daquilo que o senhor perguntou há um tempo atrás. Irmãos, vamos lá. Quando falamos de custo, o que vem à nossa memória? Renúncia, mais o quê? Valor, mais o quê? Preço. Economista não pode deixar de falar, né? Quando nós falamos de custo, a gente está se referindo exatamente a valor, ao preço. Vamos tentar entender aqui. Qual é o custo de comprar um carro? Qual é o custo de construir uma casa? Então tem um custo. E quando nós falamos assim, o custo do discipulado, você precisa entender que o discipulado também tem um custo. Também tem um preço. Aí você pode pensar assim, pastor, mas o preço não foi pago na cruz do Calvário? Sim ou não? Sim. Então, que custo que eu tenho? É o custo de seguir Jesus. A Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos ser perfumes de Cristo. Tem como ser perfume de Cristo, tem como ser imitar a Cristo sem ter o custo? Não tem.
Então veja, vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes as pessoas falam assim: eu quero ser igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma bênção. O apóstolo Paulo, um homem que pregava, um homem que evangelizava, um homem que abria igreja. Eu quero ser igual o apóstolo Paulo. A pergunta é: você está disposto a passar pelo processo igual o apóstolo Paulo passou? Tem um custo. Não tem esse negócio, tem custo. Então, quando nos referimos a custos, referimos também à capacidade de calcularmos perdas e ganhos. E aí nós temos o Júnior, que é economista, né, sempre vai avaliar ganho e perda. Qual o risco de ganhar, qual o risco de perder? É uma análise de custo. E esse custo de ganhar ou perder depende de uma decisão que eu vou tomar. Eu vou tomar uma decisão de comprar um carro. Qual o custo do carro? Decisão de comprar uma casa. Qual o custo? Vale a pena? Alguém vai comprar carro assim, não procura, compra o primeiro carro que vê? Vai comprar uma casa, primeira casa que vê? Esse é o custo. Pois é. O senhor vai entender, seu Manel, quando a gente está falando de custo, o senhor vai entender que é necessário renúncia. É um custo. Qual é o custo de ser discípulo de Jesus? Um dos custos é renunciar ao eu, renunciar à carne, renunciar à minha vontade, renunciar ao que eu penso. Qual outro custo? Seguir a palavra, obediência à palavra. Os irmãos estão entendendo qual o custo que é o discipulado? Porque, irmãos, com todo carinho e respeito, eu vou para a igreja, eu só quero ir assistir o culto e ir embora. Você não é discípulo de Jesus. Nós vamos ver aqui aonde você vai estar, em que posição você vai estar frequentando a igreja. Discípulo de Jesus, ele está disposto a pagar um preço. Não o preço pelo pecado dele, porque isso é impagável, isso só Jesus pode pagar. Mas o preço de renúncia, o custo de reconhecimento que Jesus pagou um preço para mim na cruz do Calvário. Então, entendendo que toda decisão que nós levamos tem um custo, nós vamos ver então que custo é esse que o texto que nós lemos fala. Você pode projetar para mim a figura? Então vamos lá, o texto que nós lemos fala assim: uma grande multidão. Então imagine aqui, nessa ilustração, que Jesus está no meio ali do menor círculo. Quando se fala uma grande multidão, a multidão é o círculo maior. Os irmãos estão conseguindo compreender? Uma grande multidão o acompanhava. Ou seja, quem acompanhava Jesus era uma multidão, uma grande multidão. Esse círculo, esse desenho, para explicar isso, ele foi feito pelo pastor Jonas Madureira, não sei quem conhece aqui, pastor Jonas Madureira, no livro chamado O Custo do Discipulado. Ele relata isso aqui. Então, uma grande multidão acompanhava, e ele voltando-se em direção dela, então Jesus está falando para essa grande multidão, e disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja, o que Jesus está dizendo aqui não é para você não amar pai e mãe, não amar mulher e filhos, não é isso que está dizendo, não. Ele está dizendo que você não pode amar mais do que ele. É isso que ele está dizendo para a multidão. O verso 27, ele fala assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí, nós vamos ver, seu Manel, também, mais à frente, o que é essa cruz. Não sei se a gente vai conseguir chegar lá, mas vamos lá. Então, nós vamos falar primeiro, irmãos, da grande multidão. Uma grande multidão, antes eu vou falar disso. Esse círculo aqui, esse desenho aqui, é de uma pesquisa histórica que classificou 3 círculos que seguiam Jesus: as multidões, os discípulos
e os 12 que eram mais próximos de Jesus. Então vamos falar primeiro da multidão. A multidão, irmãos, vai falar de muitas pessoas. E eu pergunto para os irmãos aqui, muitas pessoas numa multidão, você conhece identificá-las? Essa pessoa ela tem identidade? Você imagina se nós estivéssemos aqui pregando para uma multidão, eu vou saber o nome de todos? Eu vou conhecer todos? Todos vão olhar para cá e vão ver. Todos olhavam ali e viam Jesus, mas era uma grande multidão. Essa multidão, ela é conhecida também como massa cinzenta. Não guarda essa frase que a gente vai chegar lá. Então veja, o que Jesus estava falando aqui. Os seguidores de Jesus se constituíam a partir de grupos diferentes, como os discípulos, multidão e os apóstolos. Qual a diferença desses três grupos, né? Então, se você observar o comportamento das multidões, representada pelo círculo maior, externo ali, nós vamos descobrir que elas seguiam Jesus por interesse próprio e por curiosidade. A grande multidão. No Brasil tem um negócio, não sei se os irmãos já perceberam, toda vez que alguém vê uma fila grande, bate uma curiosidade. O que está acontecendo ali? Não sabe nem o que é, mas tem uma curiosidade para saber o que tem naquela fila. Onde tem muita gente, então sempre tem curiosos na multidão. A multidão não tem pessoas comprometidas, existe curiosos. O que pode acontecer? Alguém da multidão se interessar, deixar de ser curioso e passar a ter compromisso. Então, a grande multidão, ela é uma zona cinzenta, são pessoas que não têm rosto. Você consegue, numa grande multidão, identificar alguém pelo rosto? Você consegue? Quanto maior a quantidade de pessoas, menor é a identidade dela. Você não consegue identificar. Então, essa multidão, ela está ali sem compromisso, sem interesse. É uma zona cinzenta, neutra, indefinida, não tem uma definição, isenta de responsabilidade. Então, quando Jesus vira para essa multidão, ele está querendo ensinar ali o custo do discipulado para esse grupo aqui. Ele está dizendo, para ser meu discípulo, tem um custo. Não basta ir na igreja, não basta frequentar cultos, não basta falar de Jesus, não é isso. Tem muito mais coisas. Então, Jesus estava realmente preocupado em ensinar essa massa cinzenta que o seguia. E prova disso é que ele fala de uma consciência para que a multidão pudesse segui-lo. Mas é importante nós entendermos que o custo do discipulado não tem como exercer o discipulado sendo uma massa cinzenta, sendo uma pessoa que não está preocupada, sem compromisso. A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Pastor, mas como assim? A multidão, Jesus ia para um lugar, o texto fala que havia com ele uma grande multidão. Na multiplicação dos pães havia com ele uma grande multidão. Ou seja, é possível seguir Jesus sem compromisso. Sim. Agora, ser discípulo requer compromisso. Outra coisa importante, a manutenção do anonimato é o que faz de que qualquer multidão um lugar confortável. Ou seja, o anonimato faz com que eu me sinta confortável no meio da multidão. Eu estou no meio da multidão, estou de forma anônima, ninguém sabe o meu nome, ninguém sabe o que eu estou fazendo ali, ninguém sabe, eu estou ali porque eu não quero ter compromisso. Eu estou ali porque eu quero ouvir, eu estou ali porque eu quero saber um pouquinho, eu estou interessado, eu vou lá porque falaram que Jesus cura. Quantas vezes a gente leu na palavra do Senhor que as pessoas iam a Jesus para serem curadas?
Poucas procuravam Jesus para dizer: Senhor, sou pecador. Então a multidão, ela é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. E seguir Jesus sem compromisso é não ser discípulo de Jesus. Nós vamos ver isso mais. A consciência, o que Jesus está querendo ensinar no texto que nós lemos, é a consciência do custo do discipulado. Ele quer passar para aquela multidão: olha, vocês querem ser meu discípulo? Tem um custo, você tem que fazer o cálculo. Porque, irmãos, como você quer ser cristão se você não responde ou não corresponde como cristão na rua? Não, pastor, eu quero ser cristão. Mas alguém fala assim: Pai do Senhor. Aí tu fala: oi, tudo bem? Você não tem um palavreado de cristão. Você não tem um comportamento de cristão. Você não vive como cristão. E como você pode ter consciência do discipulado se você não entende o custo disso? Ah, pastor, mas uma vez eu contaram uma história de que um jovem foi para o batalhão e o pastor perguntou: meu jovem, como está no batalhão? Está uma bênção, pastor. Está muito bom. Que bom saber disso. Ninguém descobriu que eu era crente. É discípulo? É multidão, porque não quer ter o compromisso. Então, a razão da exortação de Jesus estava direcionada não aos 12 que estavam aqui, mas à multidão. A grande multidão era o objetivo que Jesus falava para eles. A procura, o que Jesus estava querendo dizer ali, é que era necessário um comprometimento e não meramente números. É necessário comprometimento, não necessariamente números. A multidão é massa cinzenta. A busca de Jesus, a sua busca maior sempre foi por discípulos comprometidos. Jesus queria discípulos comprometidos. Jesus não estava preocupado com multidão. A multidão seguia, mas a procura era por discípulos comprometidos com Ele, com seu ensino, discípulos capazes de segui-los e conscientes do custo. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele não engana o sofrimento que vai passar. Ele nunca escondeu isso dos discípulos, ele sempre pregou e falou sobre isso. Ou seja, quando você assume um compromisso de deixar Jesus operar na sua vida, de crer em Cristo, você está assumindo um compromisso de um custo, porque você vai andar na contramão do mundo. Não tem como hoje nós andarmos de forma em comum acordo com o mundo. Ah, eu concordo com isso, vamos para lá. Ah, eles vão fazer isso aqui, vamos para lá. Não tem como, irmãos. Então, o discípulo de Jesus, ele sabe que o custo dele vai ser rejeitado pela família, que agora tu é crente. O custo dele vai ser excluído no trabalho das rodinhas. O custo dele vai ser afrontado na sociedade, porque vão chamar de tudo quanto é nome, porque você ficou para trás, ultrapassado, o mundo mudou. O inimigo, ele troca o nome das coisas para nos enganar. O mundo mudou, o mundo agora é moderno. Você precisa entender dessa forma. Então veja como que a multidão cinzenta não se compromete. Então, por isso que Jesus fez uma exortação àquela multidão sobre a necessidade de consciência do custo discipulado. Para seguir Jesus de acordo com os termos que ele estabelece, é necessário sair das multidões para um lugar de compromisso com Jesus. Não dá para assumir compromisso com Jesus no anonimato. E aí, irmãos, a gente até entende, mas hoje a gente tem um pensamento diferente. Talvez você foi tão ferido, tão machucado no teu passado. Por onde você frequentou, por onde você andou. Talvez até a própria igreja te feriu, te machucou, te marcou. E aí você vem querer viver algo novo, mas você fala dentro do teu coração: eu não quero compromisso, eu não quero me expor, eu não quero função, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, eu quero lá assistir o culto e ir embora. Aonde você está aqui?
Multidão. Pastor, mas é multidão. Porque se você não tiver uma identidade para seguir Jesus, não der a cara, desculpa a expressão aqui, mas dizer assim, eu sou cristão, dá a cara de mostrar, eu quero fazer, você vai ser multidão. Então, Jesus estava advertindo, porque era preciso comprometer-se publicamente. Em outras palavras, não dava para seguir Jesus sem mostrar o rosto. Vamos dar um exemplo aqui de Jairo. Jairo, ele era um homem da lei, ele era aqueles homens que estavam ali tentando arrumar uma justificativa para acusar Jesus. Ele vivia na multidão, porque ele seguia, ele sabia onde Jesus estava, ele vivia na multidão. Mas quando o negócio apertou para ele, ele fez o quê? Ele foi até Jesus e deu o rosto, ele apareceu, Senhor, vai na minha casa, minha filha está doente. Então ele sai da multidão, publicamente ele se comprometeu, porque na hora que ele se compromete com Jesus e fala assim, vai na minha casa, os outros fariseus, saduceus, vão dizer, mas esse cara agora está querendo que Jesus vá na casa dele? Exatamente. Ele tinha um compromisso ali com a lei, com a religião, com os fariseus, com os saduceus, agora Jesus vai entrar na casa dele, ele não saiu do anonimato? Teve que sair. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, o convite hoje é, saia do anonimato. Saia do anonimato. Não tem como ser discípulo de Jesus vivendo no anonimato. Não tem como ser discípulo de Jesus sem assumir diante de todos seu compromisso com Ele. É preciso sair das sombras das trevas. É necessário isso. Por isso, irmãos, as igrejas têm confissão de fé. Porque é necessário que confesse a fé publicamente. Eu creio na palavra, eu confesso a minha fé aqui, está saindo do anonimato, está dizendo assim, eu me defini na presença de Deus. E aí, irmãos, Jesus apresenta, para sair das multidões e tornar-se discípulo de Jesus, é necessário atender 3 demandas que Jesus coloca aqui. Jesus apresenta a primeira demanda. Jesus apresenta a primeira delas como condicional. Se alguém vem a mim, essa é condicional. Deve ser pressuposta também nas outras 2 demandas. Por exemplo, se alguém vem a mim e não apresenta esse amor, então não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não apresenta esse sofrimento, então não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim e não apresenta esse desapego, então não pode ser meu discípulo. Isso significa que seguir Jesus não era apenas sair do meio e ir para lá, sair da multidão e ir para lá. Não, existe um processo para seguir Jesus. Existe um processo. Obrigado. E aí, irmãos, nós precisamos entender qual é esse processo. Até aqui está dando para entender, irmãos? Sim ou não? A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus, ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus pelo próprio jeito. Seguir Jesus não é do meu jeito. Nós vemos na aula passada, Se o Senhor, lembra na aula passada, a condição que aquele homem botou? Senhor, se tu deixar fazer isso, depois eu vou te seguir. Ele não foi chamado, ele colocou uma condição. Tem gente que acha que Deus é nosso empregado, que na hora que eu falo assim, Senhor, eu quero isso, ele vai te dar. E não é. Então, seguir a Jesus não é do meu próprio jeito, não é da maneira que eu quero, mas seguir Jesus é da maneira que Ele quer, que a palavra determina. A palavra é nosso guia. Não é para seguir Jesus do meu jeito. Não é para seguir Jesus como meramente os curiosos, retendo apenas o que lhe agrada e descartando tudo mais. Eu quero seguir Jesus, eu vou na igreja hoje. Aí a palavra hoje foi confrontante. Você fala, mas não gostei não. O pastor não tem que se meter nessa área da minha vida. A igreja não tem que se meter nisso aqui.
Aí vai na igreja e fala assim, tu vai prosperar, Deus vai fazer de você, esse ano vai ser o ano da virada, esse ano tu vai enriquecer, esse ano você fala, vou sair da igreja lá, foi uma benção, que coisa maravilhosa, tu vai ficar rico e vai para o inferno. Você tem que tomar cuidado com isso, porque ser discípulo de Jesus não é fazer aquilo que eu quero. Deus pode cumprir o desejo do teu coração, se for da vontade dele. Se não for, quantas coisas nós já oramos e não recebemos? Quantas coisas já pedimos a Deus e Deus não nos deu? E depois lá na frente tu vai entender, eu entendi por quê. Então nós temos que entender isso. Na grande multidão estavam aqueles que queriam seguir Jesus segundo seus próprios termos. Trata-se da nossa terrível mania de querer ressignificar as coisas. Conceitos que ofendem. Aí é um perigo que o mundo hoje, ele quer dar um novo conceito ao pecado. Quem está fazendo homem ao máximo e mulheres únicas, estão tendo aulas específicas disso, começa a entender mais. Mas a finalidade de trazer um novo conceito não é seguir a palavra, é apenas massagear o teu ego. Quando você massageou o meu ego, a finalidade é a única, favorecer os objetivos pessoais. Então, quando alguém quer dar uma nova versão, quando foge da palavra de Deus e quer dar uma nova versão, uma nova versão para o pecado. O pecado não é mais pecado. O pecado é o que hoje? Problema. Ninguém fala assim, eu pequei. Ele fala, rapaz, estou vivendo um problema. Aí dá um nome de uma doença para o problema, dá um nome de um vício para o problema. Mas, na verdade, é pecado. Então, veja só, Jesus agora está confrontando aqueles que se escondem no meio da multidão, dizendo a eles que, se quiserem segui-lo de verdade, será necessário sair da multidão, sair das sombras da multidão e seguir segundo os termos que ele estabeleceu. E quais são os termos que ele estabeleceu? Se alguém vier a mim e não apresentar esse amor, então ele está falando de um certo amor. É um primeiro termo. O segundo termo, ele está falando de um certo sofrimento. E o terceiro termo, ele está falando de um certo desapego. Então, os irmãos estão compreendendo o que Jesus está ensinando à multidão? Você quer ser meu discípulo? Precisa desapegar disso, disso e disso. Olha o custo aí, São Manuel. Larga isso aqui. Larga isso aqui. Os irmãos estão compreendendo? Mude a maneira de amar, porque, um certo amor, eu amo mais tudo isso, Jesus, depois. Eu amo fulano, Beltrano, eu não quero ter compromisso. E vai por aí afora. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do custo do amor. Só para os irmãos compreenderem. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí? Que amor é esse que Jesus está falando? Ele está colocando a família aqui de lado? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, eu amo a minha esposa, mas o meu amor por aquele que morreu na cruz por mim tem que ser maior do que o meu amor com a minha esposa. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos colocar essas coisas em primeiro lugar. Não é deixar de lado, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Mas o amor, a primeira demanda do discipulado é o amor. Não é um amor em geral, mas um amor específico. Em geral, os filósofos concordam que o que determina o tipo de amor que vivenciamos é o objeto que amamos. Por exemplo, quando eu amo um time de futebol, como o Flamengo, por exemplo, eu jamais poderia amá-lo da mesma forma que amo a minha esposa. E aí você fala assim, eu amo o meu time de futebol. Aí a esposa pede para sair na hora do jogo. Você fala, mas tem que ser agora, não é verdade?
Mas nós temos que compreender que o amor ao time não pode ser maior do que o da esposa, do filho, do pai. Os irmãos estão compreendendo o tipo de amor? Certo, meu irmão? É importante isso. Para objetos distintos, amores distintos. Tem gente que vai amar mais o carro do que a mulher. Ele passa o final de semana inteiro alisando o carro, lavando, limpando pneus. Não encosta na mulher a semana inteira. Mas o carro tem que cuidar. Então, temos que tomar um cuidado com isso. E o mesmo vale em relação a Deus, irmãos. Tem um livro que diz assim, de Agostinho de Hipona, ele fala o seguinte: Senhor, minha consciência não duvida, antes tem certeza de que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei, mas o que amo quando te amo? O que ele fala aqui é interessante, ele fala, feriste-me com a tua palavra. Isso é o confronto. É o confronto que ele diz aqui. Ele fala, minha consciência não duvida, antes eu tenho certeza de que te amo. Feriste o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? Ele fala, mas o que é isso? Eu preciso de mais, é um pensamento forte. E a pergunta de Agostinho é crucial, porque podemos amar determinadas coisas como se elas fossem o que de fato não são. Tem gente que ama mais, idolatra certas coisas, tem certo que de amor vira idolatria. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um náufrago numa ilha deserta poderia encontrar os destroços de um avião, uma bola de vôlei. Quem lembra desse filme aqui? E o que ele fez com aquela bola de vôlei? Virou tudo para ele. O Wilson, não é isso? Virou tudo para ele. Ele passou a amar aquilo de uma forma tão intensa. E é nesse sentido que a gente tem que tomar. Ele fala, em seguida, passa a amá-la como se fosse uma pessoa, um amigo de longa data. As pessoas podem amar a Deus como se fosse de barro, de metal, como se fosse uma pessoa importante, disputar a atenção com outros. Quando isso acontece, de alguém amar a Deus como ela se fosse meramente mais uma coisa, entre outras ou mais, Deus não está sendo priorizado. Deus não está sendo priorizado. Deus ele não pode estar no meio, eu amo esse teclado quando eu amo Deus. Não, não é isso. Deus precisa de ser priorizado. O ponto é que o discipulado exige que amemos a Jesus e amemos Deus, não apenas como uma pessoa qualquer. Nós temos que diferenciar. Eu pergunto aqui, os irmãos vão refletir, cada um, ninguém precisa se expor aqui. Qual o tamanho do seu amor por Cristo? Pare para pensar. Como eu amo Cristo? O que você faz por esse amor? O que você é capaz de fazer por esse amor em Cristo? O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, acima de todas as coisas. Eu amo acima da família, mas não quer dizer que eu tenho que virar as costas da minha família. Eu amo acima do meu patrimônio, eu amo acima de Deus, eu amo acima de Jesus, acima de todas as coisas. Todas as vezes que nós colocamos algo interferindo nessa intimidade com Cristo, eu coloco algo material, eu amo mais o material do que Cristo, a gente vai ter uma perda. Só Deus deve ser amado mais do que amamos nossa família e a nós mesmos. Imagine você, muitos daqueles que seguiam Jesus no anonimato, no meio daquela grande multidão, estavam hesitando em ter tal comprometimento com Jesus, porque quando Jesus vira para aquele rico, fala, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala o que para ele? Vai, vende tudo que tens. Ele amava a Deus ou ele amava as coisas materiais?
Então, irmãos, o que chama a nossa atenção aqui é exatamente o comprometimento de a gente amar o Senhor acima de todas as coisas. Você precisa decidir entre continuar seguindo Jesus ou viver nessa casa. É uma palavra forte, né? Mas eu já ouvi vidas em que o esposo estava na igreja e a mulher falou assim, ó, ele queria se batizar, e a mulher falou assim, ó, se tu se batizar, eu te largo. E aí? Ele chegou em casa e falou assim, vou me batizar. Ela, tu vai se batizar e eu vou te largar. E aí eu lembro que ele falou comigo assim, eu chamei ela e falei assim, ó, eu amo você, mas se você está colocando para me escolher, me batizar, seguir a Cristo, ou ficar com você, eu vou escolher a Cristo. Deu uma discussãozinha de casal, mas no dia do batismo ela se batizou com ele. Então, assim, posicionamento, o discípulo se posiciona, ele ama a Cristo. Se você não optar pelo Nazareno, será banido de uma vez por todas dessa família. Passaremos a tratar como inimigo. Veja a comparação, né? Você escolhe Cristo ou a família, quando é colocado nisso. Olha, irmãos, e não é muito diferente do que acontece hoje em alguns países. A maioria islâmica, onde aqueles que se tornam cristãos são banidos de suas famílias, perseguidos por causa da sua fé e, por vezes, são até martirizados. Recentemente, um marroquino que decidiu pelo curso discipulado, ele escreveu um livro que conta a história de como ele abandonou o islamismo e se rendeu a Jesus. Eu vou ler um pedacinho aqui para os irmãos. Eu tive de pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas, eu era um sujo que negou a religião verdadeira e a vendeu por outra. Eu havia ficado louco e sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia de modo como viam meus pais e meus irmãos. Eu era uma grande vergonha para eles. Hoje, vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo a minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar aos meus pais. E não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar. Por causa da minha fé, perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo. Quanto Jesus vale para você? Nesse livro, ele era uma pessoa islâmica, ele largou o islamismo, e quando ele largou o islamismo, ele foi perseguido, ele teve que fugir, ele teve que deixar a família, teve que deixar casa, carro, teve que deixar tudo, mudou de país. Ele fala, perdi muita coisa, mas eu ganhei muito mais servindo a Cristo. Isso é o custo do discipulado. Ele não estava ali. E aí é que eu falo, irmãos, nós ainda vivemos num país que a gente pode abrir uma igreja, nós vivemos num país que a gente pode se reunir para pregar a palavra de Deus, mas tem lugar que não pode. E aí, desculpe, mas uma vez, num livro eu estava lendo, num curso que eu fiz lá em São José dos Campos, em que um missionário estava na África, e ele falou assim, nós brasileiros, estava num culto, numa igreja africana, ele falou para os africanos, nós brasileiros oramos pela África, oramos por vocês. Aí, acabou o culto, o pastor africano chamou ele e falou, meu irmão, eu preciso te falar uma coisa. Você sabia que no Brasil, vocês não dão o valor que vocês têm? Ele, por quê, pastor? Porque aqui na África, em alguns lugares, se a gente pregar a palavra, a gente vai ser morto, a gente é perseguido. Igrejas são incendiadas, pastores são perseguidos. E o que a gente mais quer é entrar numa igreja, reunir o povo, é ler a Bíblia. Enquanto no Brasil, as pessoas optam por tudo e a igreja fica em último lugar. Servir a Deus é quando eu tiver tempo.
Servir a Deus se procura o evangelho por interesse próprio. Ele falou, nós da África oramos para que Deus possa reavivar o verdadeiro evangelho no Brasil. Irmãos, é isso que nós precisamos, viver o verdadeiro evangelho. Vamos olhar para dentro de nós. Você hoje, imagine se o Brasil fosse um país islâmico. Você era cristão? Você estaria defendendo a palavra de Deus ou você estaria nas multidões escondido? Sem ter identidade, sem ser discípulo de Cristo. Como nós estaríamos hoje? Será, irmãos, não quero que ninguém se manifeste, mas será que nós estaríamos aqui? Será que nós estaríamos pregando a palavra? Você fala, não, pastor, estaria. Primeira praça que tiver lá, você vê um grupo de cristãos morrendo, você fala, eu vou olhar para minha filha e falar, tem que criar minha filha, minha esposa, o Senhor sabe. Não é assim que a gente fala? Quando a gente quer fazer uma coisa que o Espírito Santo toca para não fazer, você fala assim, Senhor, tu sabe que eu preciso. A gente muda até a voz, né? Senhor, tem misericórdia, tu sabe. Nesse livro, o pastor conta uma história que ele assistiu de uma família em que pegaram-se o pastor e falaram, você vai negar Cristo e vai voltar para a nossa religião. Ele falou, não. Pegaram a filha, a esposa e o filho dele. Falaram, eu vou te dar uma chance. Se você negar Cristo, seu filho vive. Se você não negar, ele vai morrer. E fizeram a pergunta, você nega Cristo? Ele não. Na frente dele mataram o filho dele. E ele chorando, gritando, segunda vez pegaram a filha. Ele olhava para a esposa falava, não nega, não nega. E os filhos, e a filha chorando, não nega, pai, nega Cristo. Mataram a filha dele, na frente dele. E foi assim com o filho, com a filha, com a esposa. E ele morreu também. A gente hoje, irmão, nós precisamos, nós somos um tipo de cristão, desculpa o que eu vou falar aqui, mas mimados, sabia? A gente é mimado. Porque nós temos oportunidade de tantas coisas, a gente tem acesso a tantas coisas, a gente não valoriza o que temos. Você tem uma Bíblia, você sabia que em determinado país, a Bíblia é rasgada, folha por folha, para a pessoa ler escondido em casa? Quando a Bíblia chega, é dividido assim, o pastor pega uma folha, dá para um e vai dando folha por folha, e eles depois vão trocando aquela folha, e se alguém vê aquilo, eles morrem. Há países que missionários lançam Bíblias para que eles possam pegar, é uma guerra para pegar uma Bíblia, porque eles têm sede da palavra, enquanto aqui Bíblia fica em cima do armário mofando. Bíblia fica lá aberta, lá em Salmo 23, naquela fica até anos e anos naquilo lá, tu nunca leu. Por quê? Porque a gente tem demais, está disponível para nós, está sobrando. Aí você fala, eu sou cristão. Será que nós somos mesmo discípulos de Jesus? Será que a gente está cumprindo o custo do discipulado? Será que a gente está vivendo isso? Então o texto, quando fala um certo tipo de amor, é um tipo de amor que só pode existir quando percebemos que estamos diante de Deus, o soberano, Criador e mediador de tudo que existe, o centro de todas as coisas. Esse tipo de amor é o amor que caracteriza o discipulado de Cristo, é quando a gente ama a Cristo de todo o coração, quando a gente se entrega a Cristo, quando Cristo passa a ser verdadeiramente o primeiro lugar na nossa vida. Porque, irmão, se você colocar, faz aí na sua mente agora, quais são as coisas importantes para você? Se eu tivesse perguntado aqui, cada um cita 3 coisas importantes para você. Eu acho difícil que nós citaríamos Cristo como em primeiro lugar. Depois eu perguntaria aqui, me dê 3 características de você. Nós já fizemos essa atividade num trabalho que nós fizemos. Me cita 3 características de você, 5 coisas que você é.
Todo mundo colocou tudo. Ninguém colocou cristão. E aí, irmãos, eu pergunto, que tipo de amor é esse que a gente sente, mas que nós não lembramos? Que tipo de amor é esse que a gente ama, mas eu deixo para depois? O curso de discipulado não é isso. É preciso dizer que Jesus não estava exigindo que seus discípulos odiassem suas famílias. Pelo contrário, nossas famílias devem ser amadas como elas verdadeiramente são. Quando amamos nossa família mais do que Deus, nossa família não é amada como deveria ser. Quando eu coloco minha família mais importante do que Deus, eu estou amando a minha família como não deveria ser amada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento vem quem primeiro? Deus. Não é o fato de odiar, irmãos, não é isso. Não é o fato de radicalizar, agora eu largo a minha família de lado, não é isso. Isso não é ser cristão. A família tem o seu lugar. Sim. Sim. Porque uma família estruturada é muito mais fácil seguir Cristo do que quando está tudo perdido. É difícil isso, hein? Irmãos, portanto, o discipulado requer que Cristo seja o centro. Isso terá um custo, principalmente se nossa família, nossos bens e nós mesmos ocuparem a centralidade do nosso coração. O maior problema que nós vemos hoje é quando nós temos o culto voltado para o homem, o culto voltado para agradar o homem, não um culto cristocêntrico. A minha vida é voltada para agradar a mim mesmo, não para agradar a Deus. A nossa vida, ela é para o louvor de Deus, para a adoração de Deus, não para agradar a nós mesmos. Então, irmãos, o primeiro custo que nós falamos aqui é o custo do amor. E nós estamos falando, Jesus estava falando para a grande multidão. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Sim ou não? Está claro? Eu não vou entrar no custo do sofrimento, porque também vai falar do carregar a cruz. Eu acho que a gente pode falar isso na próxima aula, né? Porque se eu continuar aqui, eu vou levar mais meia hora pelo menos, né? E aí a gente não tem necessidade de... A gente pode, na próxima aula, entrar no custo do discipulado. O assunto vai ser o custo do sofrimento. Que aí, seu Manuel, vai falar da cruz. Aí talvez seja uma aula menor, mas a gente divide em duas partes aqui para ficar fácil de entender. Irmãos, só para fechar, os irmãos conseguiram compreender o significado do curso discipulado? Amém? Vamos ser discípulos de Jesus ou você vai abrir mão porque o custo é alto? Ou vai ficar na multidão? O convite de Jesus é: saia da multidão, saia do anonimato, dê sua cara, tenha uma intimidade com Cristo, seja o perfume de Cristo. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar? Agora passou rápido. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome.